Hoje definitivamente não é um bom dia para os fãs de Jujutsu, e eu não tô nem falando só do anime, mas calma, não vou falar spoilers do mangá, mas quem tá lendo sabe, tá difícil. Inclusive, se quiserem que eu comente, eu consigo comentar talvez até o fim de semana sobre mangá, então você, leitor do mangá, que quer saber minha opinião finalmente sobre o que tá rolando, comenta aqui embaixo que eu dou o meu jeito. Bem, mas sobre anime, a gente chegou num episódio finalmente icônico do arco de Shibuya. É só o começo do arco do incidente de Shibuya e infelizmente o que aconteceu? Selaram Satoru Gojo, o mais forte de todos, e claro que todo o mecanismo daquele plano de não Suguru Geto, agora a gente sabe que era só, a carninha do Geto com outro vilão dentro, tudo girava em torno de, primeiramente, trancar esse cara que ia acabar com a brincadeira muito fácil. Antes de tudo, quero dizer que tem promoção de frete grátis para você comprar uma camiseta de Satoru Gojo em homenagem a este rapaz que tanto sofre, no link aqui embaixo em loja.com.br/Gabi-Xavier, tudo na promoção de frete grátis para o Brasil todo em compras de acima de R$ 99. E se você também gostar de repente de Sukuna, que tá sumido do anime, mas do mangá não, também temos estampa nova com lançamento, gostando dele ou não, a estampa tá incrível, e essa e várias outras estampas da minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier, aproveite o frete grátis e corre lá depois do vídeo. Mas falando de coisa boa, pelo menos em relação à adaptação, esse episódio foi impecável. Eu comentei na semana passada que esse sacrifício que eles fizeram sacrifício não, escolha de retirar cenas da batalha do Gojo lá embaixo no subsolo do metrô seriam referentes aos capítulos já adaptados semana passada. Isso provavelmente seria para valorizar todo o momento do Gojo nesse episódio dessa semana. Comentei, inclusive, que isso, por mais que eu não tenha gostado tanto do resultado no episódio passado, neste haveria uma provável valorização deste momento. Seria muito melhor que o mangá, e realmente aconteceu. A gente ter uma ação frenética, sem parar, inteiramente focada em Satoru Gojo e chegar neste ápice sem interrupção foi sensacional. Ficamos sem fôlego, pelo menos eu, do início ao fim. A trilha sonora foi de suspense o tempo todo. Eu já sabia o que ia acontecer e mesmo assim o meu coração tava na boca o tempo todo. Inclusive, comente aqui se isso te gerou traumas. Mas não é só sobre força, poder. Na verdade, eu acho que esses depoimentos que apareceram no começo do episódio, eles nos situam também sobre a importância do Gojo para tantas pessoas. Para os seus alunos, ele é o sensei, o professor que me salvou da morte. No caso, por exemplo, do Itadori Yuji, que é o mesmo caso, por exemplo, se a gente faz um paralelo com o próprio Okotsu Yuta, que foi citado neste episódio. Um idiota para alguns, soberbo para outro, mas sem dúvidas o feiticeiro mais forte do momento. E esse cara foi selado. Surpresa e chocada fiquei quando percebi que eles tinham adaptado muitos mais capítulos do que comumente acontece. São capítulos de ação, mas ainda assim, a forma como eles conseguiram reorganizar certos acontecimentos dos capítulos em si e compactá-los em um episódio que ficou fluido, frenético e muito emocionante, sem deixar brechas e buracos, tudo isso foi admirável. Para curiosos, eles adaptaram o restante do capítulo 85 que tinha faltado ali na semana passada, 86, 87, 88, 89 e 90. O que eles estavam tentando fazer? Todo o plano do Fake Geto era criar uma situação propícia para que Satoru Gojo fosse atraído sozinho, num contexto em que ele não pudesse acabar com toda a luta em 2 segundos, e que ele estivesse desfocado, um pouco mais exausto, distraído, quem sabe, até o momento certo. Primeiro começamos a ver um pouquinho de, não sei nem se batalha, mas a dinâmica entre o Gojo e o Jogo e o Hanami, que precisariam inicialmente segurar o Gojo ali embaixo por uns 20 minutos. E só isso já seria dificílimo para os dois, para as duas maldições, ainda que de nível especial. E o que eles fizeram de técnica ou de estratégia foi fazer o que eles chamam de expansão territorial, que se assemelha muito ao domínio simples. Como se fosse uma camada, eles explicam no mangá, ao redor desse corpo, que empurra outros territórios e, de certa maneira, também consegue ali ser uma contramedida com o Gojo. Pelo menos o limitando, já que ele não conseguia extravasar toda a sua energia amaldiçoada ali dentro para não atingir as pessoas. Gojo, ele realmente não é, por exemplo, eles mesmos falam nesse episódio, como Itadori Yuji, que sofre por cada vida de ser humano, de pessoa comum no meio daquele contexto, inocentes que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Não é que ele não se importe, mas a gente viu, e por isso a importância gigantesca do flashback e também do filme, como um Gojo mais novinho, ele não era tão altruísta assim, ou ele entende a importância
dos feiticeiros Jujutsu e das missões dele, em detrimento, por exemplo, de algumas vidas de pessoas comuns que inevitavelmente perecem no caminho, pode acontecer, e não é que ele não se importasse hoje, ele amadureceu muito desde esse flashback que a gente viu no começo da temporada para agora, mas ainda assim, ele consegue contabilizar ou considerar que algumas vidas podem ser perdidas por um bem maior. Agora, não vidas que ele tirou. Então ele tá o tempo todo realmente se limitando, não utilizando todas as suas capacidades para que ele não seja o responsável por toda uma chacina. Se ele não se importasse de forma alguma, ele poderia desde o começo fazer a sua expansão de domínio normalmente, pronto, acaba com as maldições, com todas as pessoas que ali estão e com um segundinho dentro do seu domínio já não aguentariam. O que parecia um beco sem saída pro Gojo, ainda assim era uma situação muito complicada para as maldições. Porque mesmo utilizando apenas força, ataque contra corpo e uma manipulação de energia amaldiçoada, ele conseguia produzir danos muito complicados. A gente viu ele fazendo isso nesse episódio em sequências incríveis contra o Jogo. Arranca braço e vai pra cima e sem cansar. O que a maldição tentou fazer ainda até grande parte desse episódio foi colocar as pessoas inocentes no caminho. Ficar ali no meio tentando manter a longa distância para que o Satoru não conseguisse chegar perto e atingi-lo, golpeá-lo e quem sabe até derrotá-lo. Só que na mente do Satoru Gojo, especialmente por causa da sua habilidade dos 6 olhos, da sua experiência de tudo mais, tudo se passa no instante. As informações são registradas, repensadas, recalculadas, projetadas o tempo todo dentro de instantes. É até isso, inclusive, que justifica um pouco do final e o que propiciou ou permitiu o selo em menos de 1 minuto em tempo real, mas a gente chega lá. Os 6 olhos e a sua habilidade de utilizá-lo faz com que o Gojo seja um adversário dificílimo, porque ele tem estratégias feitas em curtíssimo prazo e que são muito eficientes contra os seus oponentes. Então, lutar contra ele é lutar contra uma variável gigante de improbabilidades. Você não sabe o que ele vai fazer e o que ele tá pensando. E é aí que ele deixa essas duas maldições numa saia curta. O Gojo percebe que as pessoas ali que não conseguem sequer enxergar as maldições especiais, elas estão se afastando do Gojo, porque, pessoas ao redor dele estão explodindo. O Choso, que é um pouquinho mais lento, tá ali ainda de vez em quando arrancando umas cabeças, utilizando o sangue do ataque dele pra cortar umas pessoas, e quem não tá enxergando o que tá rolando simplesmente vê a galera explodindo, picotando, morrendo e esse cara no meio disso tudo. Conforme as pessoas vão morrendo, inevitavelmente, pelo ataque das maldições e se afastando dele, vão se abrindo algumas brechas que vão dando mais chance do Gojo encurtar a distância e atacar os seus inimigos. E aí, para confundir mais ainda, ele desabilitou o seu infinito. Então parecia que ele simplesmente estava vulnerável e indo para cima dessas maldições. E o Hanami, ele é enganado exatamente aí. A expansão limitada de território, que faz uma camadinha mais ou menos escudo, como eu falei, ao redor dessas maldições, também limita as suas próprias técnicas amaldiçoadas. E aí, quando o Hanami vê essa brecha, achando que o Gojo agora pode ser atingido, ele retira essa expansão, mesmo alertado ali pelo seu colega, e ele vai pra cima, o que é o suficiente pra gente ver aquela cara enlouquecida que eu achei que no anime o close ficou muito mais assim chocante no bom sentido do que ficou no mangá, do Gojo percebendo, tendo certeza que a sua estratégia deu certo, e aí ele conseguiu mais uma brecha para acabar com Hanami, pegando nos seus pontos fracos, destruindo ele, e mesmo com a ameaça em seguida do jogo que ele ia incinerar o pessoal lá embaixo, não dá tempo porque o Gojo já tinha colocado o Hanami contra a parede e ele explode o Hanami. Porque como ele estava contra a parede, mesmo que ele colocasse ali aquela breve expansão, o Gojo tinha a situação perfeita para ele conseguir aumentar, agora sim, a sua energia amaldiçoada, a sua técnica, e acabar com ele sem ter ninguém ali no meio do caminho que ele pudesse atingir. Só que, com um plano extremamente bem planejado pelo Fake Geto, que ainda não se definiu muito bem pra galera do anime, então vou manter um pouquinho desse mistério, mas todas essas variáveis, ou grande parte delas, já estavam previstas de alguma forma, ou pelo menos várias contramedidas ou etapas do plano já tinham sido pensadas. Tanto é que logo vem o trenzinho, ou melhor, o metrô da infelicidade. Esse é o único momento do anime que a gente vai um pouquinho ali pro Itadori Yuji, porque explicando, eles estão na mesma linha de metrô, lá em Tóquio, porém, o Itadori Yuji e a Meimei, o irmão dela, eles estão
numa estação ao lado. Eles estão na estação referente a Harajuku, é a Meiji Jingu, ao lado do que seria a estação de Shibuya. Quando eles chegam lá embaixo, na camada 5 do subsolo, que eles supunham que tinham várias pessoas transformadas, inclusive pelo Mahito, já não tem mais ninguém. Porque como aquela mulher que em seguida também se transformou, né, se transfigurou, ela acaba falando, o metrô partiu cheio de humanos transfigurados com o Mahito. E por isso que no episódio passado ele falou, pô, a coisa aqui já tá maneira, tem uma galera ali em cima de mim, feiticeiro forte chegando, mas eu tenho uma missão aqui, um trabalho a cumprir, não posso lutar agora. Porque ele tinha que levar os humanos transfigurados para outra estação, do ladinho, levar em direção ao Gojo, porque aí aumenta o problema dele. Não só tem as pessoas que estão vulneráveis, não só tem as maldições especiais, agora uma menos, já que ele derrotou, mas chegariam ali 1000 pessoas transfiguradas para ele derrotar, para ele tentar defender as pessoas e mais obstáculos dentro daquele território que ele estava limitado em relação ao seu poder. E isso porque logo em seguida ainda caiu do teto, basicamente, toda uma galera que estava nos andares acima ali em Shibuya. Mais pessoas, mais vítimas, mais confusão, mais obstáculo pro Gojo. E linda, linda, porém caótica e triste a sequência que vem a partir disso. Com os humanos sendo atacados pelas criaturas, com Mahito, Jogo, Chozo, todos eles se unindo, fazendo um ataque, destroçando as pessoas. Eu achei que o anime, por causa do episódio passado, teria um pouquinho mais de censura, mas não, a gente teve muito sangue e coisa voando na tela durante esse episódio, bem parecido com o nível que tem no mangá de Jujutsu mesmo. Só que aí, o que ninguém imaginava é que o Gojo daria um jeito de fazer a sua expansão de domínio mesmo nessas condições. Muryokusho, a expansão territorial do Gojo, e ele consegue fazer isso por 0,2 de segundo. Lembrando que dentro deste seu domínio do vazio infinito, qualquer um ali dentro tem acesso a uma quantidade infinita de informação do que vê, do que pensa, de tal forma que mesmo nesses 0,2 de segundo, as pessoas comuns ali receberam o equivalente a 6 meses de informação em 0,2 de segundo. Só que ele calculou no mero instinto, sem certeza nenhuma, que 0,2 de segundo dava para ele controlar, para essa galera não ser definitivamente morta por ele mesmo. Só pra gente entender, funciona assim: ele ativou o domínio por 0,2 de segundo, desativou, só que por causa da quantidade gigantesca de informações, todo mundo fica imóvel ainda durante um tempo. As pessoas comuns, durante muito mais tempo, demoraria 2 meses para elas conseguirem voltar a conviver em sociedade. Já as maldições especiais, elas retornariam, já que o domínio foi muito rápido, mais aceleradamente, mas tudo bem. Satoru Gojo precisou depois disso de pouco menos de 5 minutos para ele conseguir fazer o que ele fez em seguida. Uma velocidade que a animação, ó, tá de parabéns. Aí sim, todo o estilo que a gente tá tendo desde o início da direção dessa temporada, com algumas distorções, utilizando muito bem o 2D, sequências inteiras privilegiando a distorção de elementos para trazer velocidade ou a sensação de velocidade, isso funcionou muito bem nesse momento do anime. Aniquilou rapidamente todas as 1000 criaturas transfiguradas pelo Mahito e claramente ele não tinha tempo nem espaço para ele conseguir também nesse tempo acabar com as maldições especiais, porque como o domínio dele foi muito rápido, as pessoas continuam paralisadas, as criaturas ali de nível especial não. Mas isso seria um problema para depois, a questão é que agora ele abriu a brecha para não enxergar o próximo passo do plano do Fake Geto. Aquele cubo é um reino da prisão, que eles falam no anime que foi construído com restos de um monge budista chamado Genshin, um monge que inclusive existiu na realidade. Eu não entendo muito bem a associação do corpo dele com esta prisão, mas esse selo seria capaz de prender qualquer criatura, independente da sua força, inclusive Satoru Gojo, dentro de uma condição específica. Uma condição que, por mais simples que pareça em linhas curtas, para ir contra Satoru Gojo não é tão simples assim. E por isso que eles tiveram que construir todo um contexto e uma situação, inclusive com a cartada final ali do fim do episódio, para que realmente funcionasse contra ele. Surgiu o cubo, que já se abriu, Gojo já percebeu que a coisa não estava muito comum, mas até ali ele precisaria ficar durante 1 minuto num raio de até 4 metros deste cubo aberto para que realmente ele fosse aprisionado. 1 minuto para ele ficar ali era um tempo suficiente para ele ter uma reação super rápida e sumir, fugir, não dar certo ou simplesmente se afastar para mais de 4 metros. Para Satoru Gojo, com os seus 6 olhos, percebendo tudo ao mesmo tempo, isso seria simples demais. Só que ele já estava mais saturado que o comum.
ele já estava lidando com várias novas situações o tempo todo e surge mais uma cartada que aí sim pegou pesado nele. Desde a primeira temporada, a gente tá enxergando este Geto, né, essa figura, do lado das maldições que a galera, os feiticeiros, têm enfrentado o tempo todo. Alunos, Nanami. O Gojo não. Ele ainda não tinha visto este Geto na sua frente. Por isso que quando ele vê o cubo aberto, no instante que ele poderia ter o impulso de sair dali ou fugir ou o que fosse, de repente surge uma voz conhecida. E para piorar, vem a figura extremamente conhecida na sua frente. E ele na hora pensa, pera, é uma imitação, é uma transfiguração, só que ele tem os 6 olhos, ele consegue enxergar que a energia amaldiçoada daquele corpo é a energia do Geto, do seu amigo que ele matou anos antes. E por isso que não dá, nesse caso de Jujutsu, não dá pra você desprezar, por exemplo, o filme que saiu, porque o filme é extremamente importante pra você ter o contexto do embate final deles, do próprio Okotsu e também do momento em que o Gojo, ali se despedindo do amigo, ele não aniquilou o corpo ou se desfez do corpo de uma maneira tradicional. Ele deixou ali e falou pra Yeri dar um jeito nele, só que aí o corpo ficou vulnerável, o corpo ficou sozinho e foi utilizado por este cara, este cérebro falante no final do episódio, para se apoderar do corpo e habilidades do Geto. E aí que a coisa, o plano teve o fecho final. 1 minuto que era necessário para o Gojo ficar ali, não só foi possível por causa dessa cartada inesperada no final, mas também porque 1 minuto dentro do cérebro do Gojo se passa muito mais rápido. A quantidade de informação dentro da sua habilidade cerebral é absurda. E quando ele enxerga o Geto na sua frente, anos de memórias, de repente, voltaram com força total, passaram no flashback e aí todas as condições foram cumpridas e ele foi selado. Ele não sente mais qualquer energia amaldiçoada no seu corpo. E confrontando o fake Geto no final, aí sim, nós temos a descoberta de que, na verdade, aquele é um invólucro, o corpo do Geto que foi aproveitado no instante logo após a sua morte, para que este ser que consegue, com sua energia amaldiçoada, passar de corpo em corpo apenas fazendo um transplante de cérebro, fizesse o que fez e ali está controlando voz, corpo, energia amaldiçoada e fazendo todos esses planos até esse instante, conseguindo selar Satoru Gojo. E diz ele que vai deixar o Satoru Gojo selado por uns 1000 anos para ele acordar só no mundo novo que ele está tentando criar. E o mais desesperador é que o Gojo ainda lança a cartada ao Okotsu, que é o do filme Zero. Prodígio, que consegue imitar qualquer habilidade, com um estoque de energia amaldiçoada infinito, mas o cérebro falante comenta que tudo isso vinha da relação dele com a Rika, que ele manteve durante anos. E agora, depois do filme, ele continuaria com tudo isso? Pro Gojo, ele fala, não, Okotsu não será suficiente. Sem você, Gojo, já era. E será que já era? Não bastasse esse gancho, a gente ainda teve um gancho final ali adicionado do Itadori recebendo do nada uma mensagem, um negócio que grudou ali no seu ouvido, que seria a voz e uma mensagem do próprio Mekamaru, que partiu há alguns episódios atrás, dando a informação de que Satoru Gojo foi selado. E a gente termina assim, nada bem este episódio, só na dor e na infelicidade, mas o que eu posso dizer pra vocês é que isso nem é ainda o ápice do incidente de Shibuya. Tô falando pra vocês que esse negócio vai pegar fogo, que tem muita emoção pra vir, então relaxa, respira, pega a sua pipoca e não veja spoilers do mangá, porque a coisa também não tá melhor não. Me conta aí o que você achou desse episódio, eu fico muito curiosa pra, sabe, quem não tinha ideia do que ia acontecer com Gojo, o que vocês acharam desse fim? Porque de fato é muito inesperado. Eu tô muito feliz com o resultado, tô muito empolgada e aviso pra vocês, semana que vem, os meus comentários do episódio sairão na sexta, então por favor deixem aqui qual horário vocês acham melhor eu lançar o vídeo, porque eu não vou conseguir lançar na quinta, mas sexta sai, então espero vocês na semana que vem pra gente comentar sobre tudo. Lembrando que se quiserem eu ainda volto até domingo pra comentar mangá, mas só se vocês segurarem na minha mão e disserem que vocês vêm aqui assistir os meus comentários. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!